que acontece com tudo isso? Eu demoro mais para ter o resultado. Não só para o dono do negócio, mas também para os clientes. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta time de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E hoje vamos para um episódio diferente, Dani. Super especial. Super especial. Hoje vocês vão ficar na sequência com o melhor dos últimos 25 episódios que a gente gravou. Então, esse episódio é um episódio especial, onde o F selecionou as melhores, ou os melhores conteúdos, os melhores trechos dos últimos episódios. Episódios que estão eu, Dani, Matheus, Marcelo, os nossos convidados, como a gente teve o Dagoberto, como a gente teve o Gustavo Lima, como a gente teve a Aline, como a gente teve um monte de gente participando dos episódios com a gente, o Douglas e mais uma galera toda que veio nos últimos tempos gravar episódios conosco. Material Então, bom aí para papel e caneta na mão. exatamente. Não se esquece, pega papel e caneta na mão, anota todas as sacadas, porque você vai ficar agora com um supra-sumo dos melhores últimos 25 episódios. Vai lá. Logo quando eu saí do trabalho, a gente sentou e agora, o que a gente vai fazer com o Toca o Sino? O Toca o Sino é isso. A gente já desenvolveu um método, então com esse método desenvolvido a gente vai entregar ele desse jeito. E aí, essa foi a segunda conversa. Terceira conversa, março de 2023, logo na sequência, depois da primeira, né? A gente teve a primeira conversa, eu acabei adoecendo, fui parar no hospital com uma pneumonia, e aí teve um hiato aí, uma pausa, a gente foi viajar para São Paulo. Lá em São Paulo, a gente sentou, eu e o Dani, e começamos a discutir visão, missão, valores, o que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer para nosso negócio. Aí que a gente se conectou muito forte com sinergia de objetivos pessoais, como é que a gente vê grana, como é que a gente pensa em grana, como que a gente pensa no nosso futuro, como que a gente vai ser rico e milionário, e a gente entendeu que a gente vai fazer isso juntos. E aí a gente foi construindo passo a passo. E aí tem uma coisa que é muito legal, que a gente foi desenhando como que a gente chegava ao Toca o Sino. Quais eram as oportunidades? O que a gente ia fazer aqui, o que a gente ia fazer ali. E aí a gente falou, a gente vai ter terceirização comercial, a gente vai vender 2 milhões por mês, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E a gente foi botando um monte de coisinhas no papel, de coisas que a gente queria fazer. A gente quer estar em grupo de mastermind, a gente quer trabalhar com esse nicho aqui, que é um nicho que a gente hoje foca, que é a galera que está no mercado digital, vende mentoria, consultoria e imersão. Então a gente foi desenhando tudo isso. A gente também vai atender esse público aqui, empresas que trabalham com Insight Sales, que são empresas que a gente atende hoje também. A gente foi colocando no papel. Eu falando e conversando com o Dani me questionando e o Dani escrevendo, que o Dani tem essa habilidade de sintetizar, né? Então eu sou um cara super expansivo, vou colocando um monte de ideias e tem um pouco de facilidade de pegar a ideia e transformar. E o Dani tem uma facilidade que complementa muito, que é: caramba, João, peraí, tu pegou uma coisa legal aqui, aí ele complementa com o conhecimento dele e coloca no papel. E aí foi colocando, papel não, né, no mapa mental. E aí foi colocando. E hoje a gente olha para trás e desses movimentos que a gente fez de 2, 3 conversas iniciais, aí claro, ao longo do ano falando diversas outras coisas, né? Então a gente teve alguns momentos que a gente falou assim, a gente vai entrar nesse mastermind porque a gente quer pegar esse cara como cliente. E aí fala, entra, pega no mastermind, pega aquele cara como cliente. E aí várias coisas foram acontecendo ao longo do ano, e quando a gente olha para trás, dificilmente as coisas que aconteceram ao longo do ano, elas não tinham sido faladas, ou melhor, até mesmo não tinham sido escritas. A gente não chegou a fazer um planejamento estratégico de cabo a rabo, mas a gente pensou no Toca o Sino no ano de 22, no ano de 23, no ano de 24, no ano de 25, e aí os grandes sonhos que a gente via como empresa. Até, o que o Toca o Sino vai ser daqui a 10 anos? Como que o Toca o Sino passa de uma empresa que é a nossa cara e se torna uma empresa que pode ter equity valuation, que pode virar um software que a gente já pensou e tudo mais. Enfim, tudo isso a gente conversou, a gente falou, e aí quando você trouxe essa frase aqui, o planejamento estratégico é uma ponte para onde a gente está hoje, para onde a gente quer chegar. Cara, isso aqui vai quebrando um monte de vidrinhos aqui na minha mente, porque, é exatamente isso. Um planejamento estratégico pocket, que depois a gente vai falar sobre isso, mas foi o que a gente fez lá atrás, porque a gente estava startando uma empresa, mas ele já foi baseado em o que a gente quer, aonde a gente quer chegar,
em valores muito sólidos que a gente compactuaria. Então, até compartilho com vocês aqui os nossos valores, que primeiro de todos, que foi o que, Dani, é isso, pra mim não funciona se não for desse jeito. E o Dani, porra, João, é isso que eu quero também. Ambição. O Toxino não nasceu pra ser pequeno, o João não nasceu pra fazer coisas pequenas. A gente é ambicioso pra caramba. Então eu e o Dani nos conectamos. Segundo valor, muito importante pra gente, transparência. Cara, tudo que a gente tá fazendo tem que estar muito claro. Pra mim, pra você, pros nossos funcionários. Transparência é fundamental. Eu não quero ter melindres para falar de números, não quero ter melindres para falar do que eu penso, do que eu acredito, dos meus sonhos. Não, transparência. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Aí a gente vai para um terceiro valor, protagonismo. A gente estava numa operação, a gente ouviu sobre esse valor, a gente entendeu que aquilo fazia muito sentido e conectava com a gente. Então, por que protagonismo? Porque quem está aqui tem que bater no peito, assumir as coisas e arriscar, fazer acontecer. Eu não quero pessoas que fiquem só atrás das câmeras, só nos bastidores. Eu não quero alguém que se exima de responsabilidade. Não, aqui a gente vai acertar junto, mas também vai errar junto. Então eu te falei aí, ambição que a gente se conectou, transparência que a gente se conectou, protagonismo que a gente se conectou, e aí vem intenção. Cara, se tudo que a gente fez até agora tem uma intenção por trás, a nossa empresa também vai ser assim. A gente parte da narrativa que a venda é 100% intencional, e a nossa empresa também. Todas as ações e os movimentos que a gente toma, ela tem uma intenção por trás. E isso justifica muito as tomadas de decisões que a gente fez no ano de 2023 para chegar onde a gente chegou. Desde aceitar ou não o cliente, dizer sim ou não para cliente, de contratar ou não um funcionário, de investir ou não em um treinamento, tudo isso teve uma intenção por trás. E aí a gente fecha um quinto valor, que a gente define os 5 valores que a gente vive muito, que é intensidade. Cara, pro jogo que a gente quer jogar e pra curva de crescimento que a gente precisa fazer, se não for intenso, se a gente não botar energia, se não ver a veia do pescoço pulsar com energia, com tesão para fazer as coisas acontecerem, não vai funcionar na nossa empresa. Então, Dani, a gente vai precisar de intensidade aqui dentro. Você topa? Topo, eu tô super intenso. E a gente entendeu que pode ser que o projeto da nossa vida é muito forte, porque a gente tem muita coisa para viver. Mas nesse momento é o projeto que a gente vai dar muito foco e tem muita chance de fazer isso dar muito resultado. Já vem dando. Então, Dagoberto, eu até me estendi um pouquinho nessa fala, mas a gente começou lá atrás planejando o quê, aonde, como e baseado em quais valores a gente ia construir essa empresa. E, cara, a gente olha o saldo de um ano, e não deu um ano ainda, mas um ano de podcast, a gente olha um saldo super positivo. A gente saiu do zero a uma empresa que no último mês vendeu cerca de 6 dígitos no mês. Então, isso é algo muito grande pra gente. E a gente sabe que é só um pedacinho da onde a gente vai chegar. E 2024, cara, o planejamento que a gente já tinha para 2024, ele vai ser todo refeito, porque os números eles já são pequenos para onde a gente vai chegar. E também das conexões que a gente fez, 2024 ele tende a ser muito maior. E óbvio, sempre baseado nesses 5 valores, no grande desejo que a gente tem, no grande sonho que a gente tem. O Dani falou para você agora há pouco tempo, nossa grande visão é construir um ecossistema de empresas, através da nossa mentoria, que esse ecossistema gere R$1 bilhão em vendas de alto valor. Por quê? Porque dentro desse ecossistema que gere 1 bilhão de vendas, eu vou construir a maior inteligência do mercado da área comercial, falando de venda consultiva. Porque se eu giro 1 bilhão aqui dentro, eu tenho muita tecnologia, eu tenho muito teste, eu tenho muito campo de batalha, eu tenho muita contratação, eu tenho muita demissão, eu tenho muito erro, mas também muito acerto. Então esse ecossistema que a gente quer construir é o que nos move. É essa a nossa visão. E aí, claro, tem a missão e tudo mais que depois a gente pode compartilhar em outro momento. Legal. Mas enfim, fazendo esse supra-sumo. Tem um grande porquê por trás aí, né? Por que eu tô fazendo isso? E é muito louco, assim, já passa a bola pra ti, né? Mas é muito louco porque antes de eu ter todo o conhecimento de empreendedorismo, de valores e tudo mais, o primeiro livro que eu li foi o Mito do Empreendedor, Michael Gerber, né? Então, desde que posso falar que eu tô aqui... esse livro é sensacional. Posso falar que eu tô aqui no Toxino desde os primórdios, né? Desde praticamente do nascimento. E quando o João contou desse movimento, eu falei, cara, ele já
teve todo o pensamento grande, né? Já tinha uma visão, uma longevidade, e aí a gente começa pequeno, claro que tem muito envolvimento no operacional, no tático ainda, principalmente deles que são os fundadores, mas já tem toda uma visão de organograma. Eu sei que isso é só um passo que a gente falta só sentar e construir mesmo, mas o próprio João aqui acabou de desenhar esse planejamento estratégico, né? Onde que a gente vai chegar e vai ser gigante. É muito, muito legal isso. Então, se você quiser ser líder para ganhar mais dinheiro, se esse for o teu principal motivo, você já começou do jeito errado e a probabilidade de você não se sentir feliz sendo líder, não se sentir realizado e a liderança ser um fardo na sua jornada, ela é bem grande. Total. Então, se você começa a ser líder para ganhar mais dinheiro, já começou do jeito errado. Tem até um lado, é meio romântico isso que eu vou falar, mas no final das contas não tem muito como fugir, que a liderança tem um lado meio missionário, né? Sim. Porque como a gente tá lidando muito com pessoas no dia a dia, e o nosso objetivo enquanto líder é sempre fazer a pessoa gerar resultado. Tanto que tem uma frase no livro do Motor da Liderança, né, do Jack Welch, que ele fala que o líder é a pessoa que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Isso é meio, né, utópico Incrível. no final das contas, porque a gente faz muita coisa, né? Sim. Então, fazer nada é meio relativo, mas é tipo, você é a pessoa que vai fazer o teu time sair do A até o B, entregar o resultado. Pra isso, você vai ter que fazer as pessoas se desenvolverem. Tem um podcast que a gente gravou lá no EAG, até que foi com o Gustavo Mota, se eu não me engano. Ele fala assim, as pessoas que estão aqui agora não serão as mesmas pra gente chegar a tal resultado. O CPF pode ser o mesmo, mas as pessoas que estão aqui não vão ser as mesmas. Então, eu acho que esse é o papel do líder. Fazer de tudo pra manter o CPF, mas fazendo com que as pessoas sempre sejam diferentes, sempre evoluam de alguma maneira. Mas se precisar mudar o CPF, faz parte do jogo também. É papel do líder fazer isso, né? Porque tem Exatamente. pessoas que não estão ligadas, né? Que isso são uma acontece. das decisões mais difíceis dentro da Nossa. jornada de liderança, que é demitir alguém É. dentro da empresa. Eu acho que a gente não vai aprofundar nesse assunto agora sobre demissão, sobre o papel do líder, mas acho que fica até um insight pra gente gravar um próximo podcast, né, sobre isso, como demitir alguém na área comercial, na área de Exato. marketing, e o que a gente tem que analisar para tomar essas decisões, porque não adianta, se alguém olhar para você e falar assim, para mim é fácil demitir, pode ser que depois de 1 zilhão de vezes se tornou fácil, mas quando você é um líder que se importa, que você tá com o teu time, que você tá convivendo, tá pegando junto, tá vestindo a camisa junto com o teu time, demitir qualquer pessoa é algo que você tem que se preparar, é algo que pode dar um pouquinho de dor no estômago e entre outras coisas nessa trajetória, né, Aline? Até porque, João, a gente tá falando de uma liderança humanizada. Exatamente. A gente não tá falando de nenhum outro tipo de liderança, porque tem aí que entra todas as reclamações que a gente vê na internet, LinkedIn, processo trabalhista, etc. Porque tem muito líder que, cara, nem gente direito é essa pessoa, sabe? Então, aqui a gente tá falando de uma gestão humanizada. Se você se conecta com isso, esse podcast vai fazer sentido. Se você não se conecta com isso, beijinho, porque não vai fazer sentido pra você, né? Eu fico muito feliz de falar esse termo e quando a gente fala liderança, né, só fazendo um parênteses aqui, porque os lugares onde eu passei, que eu liderei, eu sinto que eu deixei uma marca. Eu sinto que as pessoas que ficaram... Não é que eu sinto, eu tenho certeza disso. As pessoas que ficaram lá depois que o João saiu, ou que saíram enquanto eu estava lá, essas pessoas, elas levaram um pouquinho do João dentro delas, Total. elas levaram o João com elas e tudo que a gente viveu naquele momento. E até hoje esse carinho é muito grande. E, cara, um dos meus maiores orgulhos na minha trajetória profissional são as pessoas que eu formei, os resultados que eu vi as pessoas que eu formei, que eu ajudei alcançando. Então, inclusive, essa semana na semana passada, teve um fato muito significante para mim, na empresa que eu atuava. Um dos vendedores que eu formei, eu lembro que foi um dos vendedores que eu tive que ter bastante paciência, mas eu sempre vi muito potencial nele, e lidar com todos os conflitos internos que ele tinha, ele se sabotava demais, ele tinha muito potencial. E aí, na última semana, eu até postei no Instagram, ele me mandou um print que ele foi o top performance do mês, ele bateu um número de vendas que só eu tinha batido dentro da empresa, que foi um valor, assim, astronômico, assim, foram múltiplos 6 dígitos, põe 6 dígitos pra caramba aí, e, cara, ele tava extremamente contente, veio me agradecer, a gente tem essa conexão até hoje, né? Rico! E tá rico, porque ganhou grana pra caralho esse mês. Então, é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim,
não é o que eu fiz, é o que as pessoas que eu formei estão fazendo. E aí, não só isso, né? Essas pessoas, elas relacionarem o resultado delas ao meu trabalho junto com elas. Porque, às vezes, a gente acha que tá ajudando a pessoa, mas ela não tá percebendo. Sim. Porque, às vezes, você tá fazendo papel como líder e você, eu fiz esse cara fazer isso. Mas, às vezes, você não tá tendo influência sobre ele, né? Ele tem conhecimento dele, ele tá buscando, e aí tem uma falha nessa liderança. E, às vezes, não, você percebe. Quando a pessoa devolve pra ti, caramba, eu fiz isso porque você me fez isso comigo, porque você me ajudou, porque você me ensinou, porque você simplesmente me ouviu, porque você simplesmente entendeu o momento que eu não estava bem, me ouviu e não brigou comigo, ou não me fez uma cobrança mais acirrada naquele momento. Enfim, a gente tem esse toque na vida da pessoa, né? Sim. Ciclo de vendas alongado. Exatamente. Cai o lead, conversa se estende, e o que era para talvez ser vendido em 2, 3, uma semana, né? 2, 3 dias, uma semana, aquilo se leva quase uma gestação, 9 meses. Aliás, a gente estava vendo esses dias, né? Tinha um cliente falando que teve uma venda que chegou a levar 9 meses. E né? tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que seja da tua operação. Exatamente. Mas não era. E o que acontece, né, Dani? Sem um processo claro, os ciclos de venda se prolongam, pois os vendedores não sabem quais são as melhores práticas para executar dentro daquele processo. Quem fala muito isso, quem traz muito esse contexto é o Mark Roberge. Ele é autor do livro The Sales Acceleration Formula, e dentro desse livro ele conta como que ele fez para HubSpot sair do zero a 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, em vendas em receita recorrente com a HubSpot. Então ele foi funcionário número 4 da HubSpot. E como que ele fez tudo isso acontecer lá dentro. E cara, uma das coisas que ele fala é que sem o processo de vendas a gente vai alongar o nosso ciclo de vendas. A gente vai alongar, vai ficar comprido. O cara vai entrar, eu não tenho clareza de qual que vai ser o primeiro contato, eu não tenho clareza de qual que é a primeira abordagem, eu não tenho clareza de como que eu levo o cara de um estágio para o outro. Então eu faço tudo isso freestyle, eu faço tudo isso de um jeito para de um jeito para outro. Eu não sei quando que eu vou apertar esse cara, eu não sei nem quando eu descarto esse cliente. Então o que acontece? Se eu não sei o que fazer, se eu não tenho clareza disso, o cliente vai ficando lá, vai ficando lá e não compra. Aí aquele CRM de venda cheio de lead, cheio de proposta, cheio de follow para dar, mas o que eu faço com esse cara, né? Exatamente. O que eu faço com esse cara? E é muito legal porque, falando em vendas consultivas, em vendas de alto valor, ou né, o high ticket, a gente fala muito disso, né? Nesse processo, nessa etapa, a gente precisa fazer com que ele tome a decisão, porque é uma dor que ele tem. A gente traz consciência e ele diminui esse tempo, né? Ele não pode alongar. O objetivo é que ele, num curto espaço de tempo, ele entenda que tem aquele problema e vá para a decisão de compra, porque tem uma solução que vai resolver o problema que ele tem. Então, ciclo de venda alongado, se você olha para a tua operação, né, e o processo se estende demais, cara, provavelmente você não tem um processo organizado, você tá cada um fazendo de um jeito e aliás, pode olhar para cada um dos seus vendedores, cada um tem um processo, aliás, tem um ciclo de vendas diferente do outro, né? Tá aí também, Sim. Que a gente fala ali um pouquinho de previsibilidade, o ciclo de venda alongado, um ciclo de venda inconstante, é falta de previsibilidade. Se você não tem um padrão, né, do seu ciclo de vendas, tem alguma coisa desajustada. E, cara, o Jeb Blunt, ele traz alguns conceitos que ele fala que uma das maiores dores é essa inconsistência. Sem um processo, cada vendedor pode abordar as vendas de uma maneira diferente, levando a resultados inconsistentes. Por que inconsistente? Porque cada um faz de um jeito. Se eu não tenho padrão, eu não tenho consistência. Se eu não tenho padrão, eu não tenho uma previsibilidade. Volta lá no outro setor. E o que acontece com tudo isso? Eu demoro mais para ter o resultado. O meu ciclo de vendas fica muito maior. É muito maior, o custo de aquisição de cliente alto, grandes custos com operação comercial, né? Falta de conexão com o marketing. Gera uma bagunça geral, né? Sim, exatamente. Então, o segundo problema que você vai ter na sua operação é ter um ciclo de vendas muito maior do que ele deveria ser, caso você tenha um processo estruturado, sabendo o que fazer em cada etapa, sabendo quando apertar o cliente, sabendo quando descartar o cliente, sabendo quando dar ultimato, porque uma das coisas que mais funciona, anota aí, é quando o cliente não está respondendo, é ter uma mensagem padrão desenhada para descarte do cliente, onde você dá com o pé na porta.
eu já entendi que não é prioridade para você resolver o problema XYZ. Quando isso se tornar prioridade e você quiser aumentar a tua receita, me manda mensagem que eu te ajudo. O cara, não é assim, peraí, deixa eu te responder. Isso é ter clareza que se o cara tá 1 semana, 2 semanas sem responder, ou você fez 4 ou 5 etapas com ele e não te respondeu mais, 4 ou 5 atividades da cadência, eu tenho que ter a mensagem de descarte, a mensagem de pé na porta, porque esse cara não vai me responder. Entre eu mandar uma mensagem de pé na porta e correr o risco dele não continuar me respondendo, qual que é a diferença? Se ele já não ia me responder? Eu lembro de um caso de uma instalação de pré-vendas que eu fiz para uma SaaS, uma empresa de tecnologia, de comércio exterior. Ela é uma empresa jovem aqui do sul do estado de Santa Catarina. E eles estavam implantando todo o processo de pré-vendas, e aí tinha uma vendedora que estava sendo alocada para pré-venda. E a gente desenhou todo o roteiro e tal. E durante a sprint, né, de validação do script, aconteceu isso. Ela estava com um lead na mão, só que como era uma empresa jovem, já existia outros players no mercado. E eles começaram a prospectar players que estavam dentro do perfil ideal de cliente deles. E eles sabiam que tinha alguns players que eles iam validar aquilo se valia a pena o custo de sair de uma plataforma e ir para uma nova. E eu escutei essa ligação, e ela, no final da ligação, o cara estava sendo quase que grosseiro com ela, e ela entendeu e deu esse movimento pé na porta. Ela falou exatamente assim: eu sei que você tem já isso aí funcionando, eu tô aqui para te mostrar o que essa empresa pode fazer pela tua empresa, e tá tudo bem. Tu tem o meu contato, e no dia que você quiser ter um resultado com uma empresa X, que era uma empresa concorrente desse cara, você pode vir falar comigo. Cara, ele fala assim: não, vocês atendem fulano? Agora eu quero escutar. E mudou, e cara, foi muito louco, foi pro agendamento e converteu. Sim.Esse pelo posicionamento correto que teve o pré-vendas. Pré-vendas, eu não falei nem do vendedor. E depois virou venda. Mas só por conta desse entendimento de, cara, eu preciso encerrar isso aqui. Eu não vou alongar esse contato na minha pipeline. Timeline. Não vou alongar essa conversa com esse possível lead. Cara, ele encerra aqui ou ele fica para uma atividade futura. E resumo da história, esse comportamento dela fez virar uma venda. Sim, a gente tem que saber a hora de descartar o cliente, tem que saber, e tem que ter no nosso processo a mensagem pé na porta. Porque quando a gente começa a entender, e eu vou falar muito sobre isso no futuro e logo, que a venda, ela é como um truque de mágica e eu preciso me adaptar a todos os tipos de cliente, existem algumas adaptações. Vão ter clientes que precisam da mensagem pé na porta para responder. E eu preciso ter esse truque dentro da minha manga. E ela é uma intenção, né? Ela é intencional. Ela é intencional. Ela vai no momento certo, ela tem um porquê acontecer naquele momento. Por quê? Porque tu tem um objetivo com aquela ação. Exatamente. Então, primeira coisa é descobrir onde eu quero chegar. É isso aí. Depois eu tenho que saber quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e ameaças. E a partir do momento que eu tenho isso, eu consigo cruzar isso. Então eu pego as minhas fraquezas e consigo transformar elas em forças. O que eu posso fazer para que elas se tornem forças, né? Então aí eu tenho um ganho de força nesse mercado, né? Sim. Ali posso surgir novos produtos, novos serviços, novas oportunidades, novos mercados consumidores, enfim. E as minhas ameaças, que são aqueles caras que geralmente estão no mercado, aquele produto que eu não consigo entregar bem, aquela coisa que eu não sei fazer, por exemplo, o cara que hoje não sabe se comunicar na rede social, ele tem uma ameaça muito séria, porque a rede social é uma grande ferramenta de vendas, né? Sim. Então esse cara precisa transformar essa ameaça para ele, que ameaça tirar ele do mercado, em uma oportunidade. Como eu vou fazer isso? Cara, eu vou ficar muito bom falando nas redes sociais, e aí eu posso, sei lá, dar um treinamento de como ficar muito bom falando nas redes sociais. Ele está transformando a ameaça dele em uma oportunidade, né? E quando a gente faz todo esse cruzamento de informações e transformando a ameaça em oportunidade, aqui que vem os planos de ações. Exatamente. Aí eu consigo criar um plano de ação que é literalmente como eu vou literalmente transformar cada ameaça em uma oportunidade, cada fraqueza em uma força. E aí na criação desse plano de ação eu consigo ver o que eu preciso fazer primeiro.
E aí eu estabeleço as minhas oportunidades, né? Tem uma outra ferramenta que o povo quase não dá bola, que é o que tu consegue fazer numa folha em branco com 3 letrinhas, né? CSD, que é a matriz certezas, suposições e dúvidas. E todo mundo tem dúvidas do negócio, né? Para onde eu vou? Eu preciso transformar todas as minhas dúvidas em suposições. A diferença de uma dúvida para uma suposição é que a dúvida é só uma dúvida. Enfim, é uma dúvida. A suposição, eu já tenho uma dúvida com alguma oportunidade de resposta, uma, 2 ou 3, eu acho que, e eu consigo pegar as minhas suposições e transformar em certezas, ou seja, coisas que são baseadas em dados que foram previstas e vistas na realidade, por outras pessoas ou por experiências minhas na prática, no dia a dia. Com essa folha de papel eu consigo pegar todas as minhas dúvidas. Se eu levar as minhas dúvidas a serem certezas, cara, eu matei 90% dos problemas que eu tenho na minha empresa, né? Então por quê? Porque as certezas são coisas que eu posso continuar. Aquilo que continuar sendo suposição e continuar sendo dúvida, eu nem perco meu tempo. Eu tiro aquilo do meu caminho, né? E isso me ajuda a ter clareza com relação às prioridades dos meus planos de ação, né? E aí a gente está falando novamente em plano, né? Gustavo, como é que eu pego esse plano de ação, que é um plano, né? É uma lista de tarefas que eu vou executar. Como é que eu transformo isso em ação? Aí eu preciso criar metas para isso, né? Estabelecer tempo. E também tem ferramenta para isso, né? Tem várias ferramentas para isso. Mas se a gente não for pensar em ferramenta, a gente pode observar de novo a missão, a visão e os valores do negócio. E estrategicamente, o que é mais importante, né? Será que vale a pena eu perder tempo vendendo um produto que poucas pessoas vão comprar? Ou eu posso gastar tempo naquele produto que é o meu famosinho aqui, é o meu queridinho da minha empresa, né? Qual é o meu objetivo com isso? É fazer um novo mercado, um mercado difícil de alcançar? Ou ganhar muito dinheiro e ter caixa na minha empresa para atingir outros objetivos? Então eu consigo entender e ajustar a minha rota por meio da criação dessas prioridades, né? E todas as coisas que a gente está falando aqui são coisas óbvias para a gestão, né? Para quem estuda gestão. E são ferramentas que as pessoas consideram chatas, mas que trazem para a gente grandes resultados literais mesmo, né? Resultado palpável. Tem um ponto que a gente pode contribuir para as pessoas acharem essas ferramentas chatas. Ou não deixarem elas legais. Mas eu acho que é o porquê que isso acontece. Não sei se você já leu esse livro aqui chamado O Mito do Empreendedor. Já sim. Já leu? Então, muitos anos atrás. Esse aqui é um dos grandes livros que eu li na minha vida e que recomendo qualquer pessoa que quer empreender ler. Por quê? Porque ele traz um conceito e ele traz uma característica do mercado que a maioria dos donos de empresas, principalmente de pequenas e médias empresas, eles eram técnicos e viraram empreendedores. E por conta disso, muitas vezes, por mais que sejam conceitos batidos, acadêmicos que em qualquer curso de gestão, de faculdade, administração é falado, esses caras não tiveram acesso. Porque o cara que fez odontologia, sei lá, ele não aprendeu sobre administração. O cara que fez gastronomia, esse cara não aprendeu sobre gestão. E a maioria das empresas que a gente tem hoje, elas são formadas através de um conhecimento técnico de alguém. Então, eu sou muito bom tecnicamente em algo e eu vou empreender sobre isso. Então, a gente olha um cenário do mercado defasado demais de conhecimento de gestão, de conhecimento administrativo, de conhecimento de fazer as coisas que têm que ser feitas, como uma matriz SWOT, como o 5W2H que a gente falou, como o PDCA, e as pessoas elas acham que são termos academiquez que não funcionam porque não aprenderam e não aplicaram. E aí tem um outro ponto que eu gosto de falar muito, que ferramenta por ferramenta não resolve nada. O mais importante, na minha percepção, e eu falo isso na minha e do Dani, é a interpretação que eu dou para cada ferramenta. A gente brinca muito que a gente entrega tudo que é nosso, a gente desenvolveu muitas ferramentas, né? A gente entrega tudo isso de graça. Porque o grande ganho dessas ferramentas está na forma que a gente interpreta essas ferramentas, na forma que a gente passa isso para os outros. E essas ferramentas estão aqui do mesmo jeito. Não adianta eu só ter acesso ao conhecimento acadêmico e às vezes pegar professores que não sabem interpretar isso do jeito certo e achar que eu vou ter um resultado. É isso aí.
É que a prática, né, João? A prática da ferramenta tá no campo do subjetivo. Então, o João sabe interpretar aquilo para o negócio do João. Eu não consigo, enquanto Gustavo, chegar aqui no Toxino e olhar o planejamento de vocês, a análise SWOT de vocês e achar que eu vou saber tudo, né, cara? Então, é óbvio, se a gente conversar, se vocês me explicarem como é que é o negócio, para onde vocês vão, eu até consigo ajudar com insights. Mas é por isso que hoje uma consultoria, ela tem uma possibilidade muito grande de dar errado, né? Se ela não tem um processo de mentoria junto com ela. Então, por quê? Porque na mentoria tu dá liberdade para que o empreendedor, o empresário, visualize aquilo que ele quer e aprenda as técnicas e as ferramentas para aplicar no dia a dia, né? Enquanto o consultor vai lá e faz e te abandona com aquilo na mão que às vezes tu não sabe trabalhar. Então, eu concordo contigo. Eu creio que muitas empresas hoje são de pessoas, principalmente no Brasil, a gente empreende por necessidade, não porque é o nosso sonho, né? A gente empreende porque tem que empreender, o cara abre uma carrocinha do cachorro-quente porque perdeu o emprego, mas esse cara, ele também precisa planejar. Ele consegue trazer uma carrocinha de cachorro-quente para ser um grande império de cachorro-quente, se ele quiser. Se ele tiver as ferramentas certas, né? Não é esse livro que fala isso. Mas o mesmo cara que escreveu esse livro, ele escreveu A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Ele fala que não importa se tu vai abrir a carrocinha de cachorro-quente da esquina ou a tua borracharia, tu tem que sempre pensar ela como se ela fosse a maior pequena empresa do mundo. Como se você fosse ter 10 mil unidades dessa empresa. Que também é um outro livro sensacional do Michael Gerber. É isso aí. Então, essa noção, ela é muito trabalhada dentro dos cursos de graduação, né? Que é, de alguma forma, de onde eu venho, né? Do ensino superior. Mas ela é trabalhada justamente pensando no desenvolvimento e na criação de estratégias. Quando tu ensina as ferramentas e a forma de analisar elas, tu estás, na verdade, dando liberdade para que as pessoas apliquem aquilo em qualquer circunstância. Estás ensinando as pessoas a pensar. Que é o que o empreendedor não quer. O empreendedor, ele quer aplicar alguma coisa pronta e encaixotada e ter resultados com aquilo. Perfeito. Aqueles que vão romper são aqueles que estão pensando sobre o seu negócio. O Vini, né, um cliente nosso, ele fala, né, quem aprende não depende, né? Exatamente. Então, essa liberdade de dominar a ferramenta, mas dentro do contexto vai dar uma independência gigante. E o que mais a gente vê, na verdade, é delargar, né? Tipo, eu não sei fazer, mas então faz aí pra mim. E aí o cara não sabe também, não tem contexto, não misturou, e é o que a gente vê bastante no campo de batalha. Terceiriza para consultoria o trabalho que tem que ser do dono. E olha que interessante, eu lembrei de um caso de um amigo que ele comprou uma pizzaria, ele era servidor público, cara, tinha um cara querendo vender uma pizzaria e tal, eu fui e comprei, falei, cara, que legal, bacana. E, tô vendo já alguns desafios ali. Eu vejo que tem meses que às vezes não sobra dinheiro e tal. Eu falei, tá, primeiro, como é que tá os processos? Não, tem um pizzaiolo muito bom. Eu falei assim, Tá. Isso é muito mito de empreendedor, né? Não, eu tenho um vendedor muito bom que cuida das vendas pra mim. Né? Então eu falei, tá, ok. E como que é essa questão ali de montar a pizza e tal? Se ele não for trabalhar, eu falei, se ele não for trabalhar, eu tenho um problema. Não, tudo bem, vamos deixar esse problema de lado, vamos conversar sobre outro problema. Quanto que você gasta de mussarela por noite ali, você sabe? Não sei. Mas já tentou medir? Não tem como medir. Eu falei, por que não tem como medir? Quem disse? Porque ele usa a mão. Legal. Então, se ele usa a mão, deve ter uma balança debaixo das pizzas que ele monta. Não, vou pesar isso. Aí eu pensei, falei assim, como você não vai pesar o segundo ingrediente principal da sua empresa, que é a mussarela? Falei, cara, faz o seguinte, vou te dar uma dica. Pega um saquinho, coloca tantos gramas de mussarela que você quer colocar na sua pizza e monta tudo. Na hora que chegar a pizza, você vai ter, na hora que for montar a pizza para vender, você vai ter 2 benefícios. Primeiro, padrão, todas as pizzas vão sair do mesmo jeitinho. Segundo, número, você vai ter os números na sua mão. Você sabe que uma peça de mussarela dá tantos saquinhos e tá tudo certo. Você tá maluco que eu vou fazer isso, Thiago? Você é louco. Pô, os caras vão ter que ficar fazendo mó trampo aqui. Não, é mais fácil. Pegar na mão e fazer. Ok. Dias depois, ou meses depois, ele falou assim, cara, aquele pizzaiolo meu saiu e agora eu tô vendo que tá até economizando um pouco mais de mussarela. Eu falei assim, mas você tá colocando saquinho? Não! Aí ele brincou, falou assim, acho que a mão do outro é menor. Ótimo, hein? Eu falei, não tá fazendo processo de peso, de colocar isso? Não estou. Beleza. 3 meses depois, Thiago, vendi a pizzaria. Não tava aguentando, eu tava tendo que colocar dinheiro todo mês. E aí?
Será que... A minha pergunta para ele, cara, eu não ia ficar ali também pisando em cima dele. Falei, poxa, mano, que pena, mas futuramente dá. Ah, não, voltei pro meu serviço público e tá tudo bem. Primeiro, eu dediquei um problema de mentalidade. Eu acho que ele não... Eu acho não. Certamente ele não tinha uma mentalidade de empresário. Porque senão ele já ia olhar e falar assim, pô, você tem razão. Eu preciso ter um processo, eu preciso ter as coisas muito bem definidas. Segundo, ele não teve a sacada de falar o seguinte, eu preciso mudar isso aqui. Simplesmente falar, cara, não deu certo, sai. Esse emprego não tá bom, vou sair, né? Então, a visão foi basicamente essa. E por que ele talvez falhou? Porque possivelmente ele não dá o devido peso, né? O valor para o processo e procedimento. Cara, é muito legal porque a gente dá para fazer uma baita de uma analogia com a construção de uma pizza com um processo comercial, com uma venda, né? Nesse jeito que você tá falando, né? Eu lembro que a Michelle, em uma época, ela vendia bolinho de pote e palha italiana. E eu era a pessoa chata que chegava... Não, mede, pesa quanto que tá indo em cada saquinho de palha. Pesa quanto que tu vai colocar de bolo, quanto que tu vai botar de morango, quanto tu vai botar de cada item em todos os potes. Ela disse, meu, que saco. Não importa, faz. Pesa também quanto que tu vai botar de massa. Pra gente saber. A gente acabou não fazendo toda essa parte de custos, mas ela sabia e padronizava. Uma das coisas, né? Uma das coisas, dos benefícios de saber a quantidade de cada coisa que você tá colocando o custo, você ter clareza do custo. Mas a segunda coisa é a padronização, cara. É um saco tu comprar um produto de um local e de uma hora vem de um jeito e outra hora vem de um jeito. É um saco. Então, padronização é muito importante. E aí, quando a gente olha para a área comercial e faz essa analogia, cara, a quantidade de mozzarella que eu vou colocar numa pizza é a forma que eu vou fazer a abertura quando eu vou atender um cliente. Uau. Então, se eu tenho a abertura padronizada, eu vou ter a mozzarella padronizada, e a gente bate muito nessa tecla, a gente abre todas as conversas do mesmo jeito. Aí o condimento que eu vou colocar são as perguntas de investigação que eu vou fazer para o meu cliente. Então, para alguns clientes eu vou fazer algumas perguntas, para outros clientes eu vou fazer outras perguntas, mas essas perguntas estão mapeadas, que são os recheios que eu posso colocar, se é calabresa, se é frango, se é catupiry, se é outros tipos de queijo para compor com aquela mozzarella. Então, isso vai funcionar do mesmo jeito. O fechamento que eu vou fazer com o meu cliente, padronizado, todo mundo recebendo o mesmo fechamento, é o fechamento que é pegar minha pizza, colocar no forno e colocar na mesma temperatura, do mesmo jeito, virando a pizza do jeito certo, aqui ancorando com o cliente do jeito certo, e vou ter no final o mesmo resultado. E aí, cara, a gente finaliza com tudo isso, fazendo a entrega para o cliente. Então, aqui de um lado, quando eu estou fazendo a proposta comercial, eu vou enviar o PDF, vou enviar o contrato para o cliente, e aqui eu vou enviar a minha pizza para esse cliente, fechadinha, na caixa, lacrada, selada, com a minha logo. Cara, vender é como fazer pizza. Exatamente Olha isso. aí. Excelente analogia. Muito legal, velho. Muito legal. E isso é muito interessante, porque a gente falou de fazer pizza, mas quantas outras funções dentro de uma empresa não são baseadas num processo ou poderiam ser baseadas em processo, e talvez tudo possa ser feito desse jeito. E o processo é que vai dar previsibilidade, o processo que vai nos permitir escalar, o processo que vai permitir que eu não dependa do vendedor estrela, nem do pizzaiolo estrela, nem do chapista estrela, nem de ninguém. O processo te liberta. Além do Instagram, uma outra ferramenta que destacou bastante, assim, na época foi o Google. A plataforma do Google, Google Meu Negócio, que é gratuito. Você hoje vai lá, faz o seu cadastra, principalmente para comércio local, você faz o seu cadastro, vai estar no Google. Assim, por que eu falo do Google? Porque é uma ferramenta simples. Hoje, qualquer coisa que você for pesquisar, a maioria das pessoas pega um celular e pesquisa no Google, e aí aquele que estiver mais próximo, só que aí que tá. Nem sempre aquele que estiver mais próximo vai ser entregue. É o mais bem posicionado que vai entregar. Pode estar mais próximo de você um mercado, mas se tiver um mercado ali que ele é um pouco mais longe, mas ele tá melhor ranqueado, né? Ele vai entregar. Então, quando eu comecei a pegar nessa parte do Google, eu criei uma rotina lá que todo dia que era postado foto no Instagram, nos stories do Instagram, essas fotos teriam que ser replicadas no Google Meu Negócio. Legal. Então, replicou no Instagram, salvou e colocou no Google Meu Negócio com a legenda também, com a cópia e tudo mais. E aí, com o tempo, isso foi virando um hábito, foi virando um processo, foi virando um processo. Teve um dia que eu entrei que o próprio Google me entregou ali um insight que era: as suas fotos possuem 2.000 e poucos %
a mais de visualizações do que outros concorrentes, do que outras empresas do seu mesmo nicho. Então eu sabia que eu estava 2.000 e poucos % na frente dos outros nichos, porque simplesmente eu estava postando fotos e atualizando o Google diariamente. Não só com fotos, mas tudo ali que envolvia a melhora do SEO, que era as palavras-chave, os links, porque é tudo linkado, né? Ele vai pegando tudo, Instagram, blog, conteúdo, número de telefone, e aí ele vai te dando também os dados de quantas pessoas conseguiram a localização para poder chegar no seu estabelecimento. Essas localizações foram aumentando, começou com 100 pessoas, 200 pessoas, tinha mês que batia, tipo, 400 pessoas chegaram ao seu negócio utilizando a ferramenta de mapa do Google. Tantas ligações, e ele vai pegando, né? Esses dados, vai te informando e também informa para o cliente, que o cliente sabe qual horário que é a loja mais movimentada, qual é o horário que as pessoas ligam mais para sua loja. Então ele vai fornecendo esses dados não só para o dono do negócio, mas também para os clientes. Então a gente ficou muito forte nessa parte do Google. Outra estratégia legal que eu fazia, que eu aproveitei o delivery para concretizar isso, era pedir feedback. Eu falava assim, eu pedia um feedback do serviço. Então, quando o cliente fazia o pedido de delivery, quando o pedido era entregue, eu pedia o feedback. Falava, e aí, como é que foi a sua experiência? Aí o cliente mandava o feedback. Foi muito boa, chegou muito rápido, era isso que eu queria, tal. E aí eu já tinha também o processo criado, junto com os meus vendedores, que era de pegar o link do Google e falar bem assim, muito bem, eu gostei, obrigado pela avaliação, eu gostaria que você eternizasse esse seu feedback no Google. E ela colava o link do Google com o feedback que a pessoa já tinha dado, e ela entrava no Google com o login dela e colava aquilo ali, dando o feedback que ela já tinha dado no WhatsApp. Caramba, que sacada, velho. Só precisava o cliente dar o passo dele. Só fazer. A gente só precisava falar, dar a mão para ele poder fazer esse passo. Muito bom. E aí o que aconteceu? Isso no curto prazo, a nível de SEO, né? O SEO não é curto prazo. Curto prazo você não vai ver tanta diferença. É no médio e no longo, que é trabalho de formiguinha. Sim. No longo prazo, isso ranqueou muito o meu comércio, muito a minha marca. Então, da onde você pesquisava, mesmo estando mais longe, a gente ficava na frente por conta de avaliação, de classificação. Hoje, eu entrei esses dias para olhar lá, a gente tinha quase 1.000 avaliações, 1.000 feedbacks, e a nota era 4.9, de 5 estrelas. Então, de 1.000, 4.9, nível de excelência lá em cima. Então você entrava lá, o cliente e olha que legal, quando muitas das vezes os vendedores relatavam que vinham pessoas de fora, turistas de outros países, visitar a nossa loja e comprar com a gente. E quando eles perguntavam, de onde você achou a nossa marca, como que você conseguiu chegar até aqui? Eles falavam, não, eu coloquei no Google. E aí o Google entregava quem estava melhor posicionado. Então, a sua presença no digital, claro, você tem que ter um cuidado, tem que ter uma presença forte no Instagram, nas redes sociais, mas as pessoas às vezes esquecem do básico ali, do Google, entendeu? De um site bem feito, de um blog com marketing de conteúdo para atrair. E isso tudo vai juntar e vai fazer a sua presença realmente no digital. Então, nós ganhamos muito clientes com isso. Muitos clientes iam por causa do nosso trabalho bem feito, que no longo prazo deu resultado. E ela tem esse social seller, ele tem um banco de conteúdos para contribuir, né, na conexão e tal. Ele está preparado para isso, ele consome o próprio conteúdo para estar sempre na ponta da língua para saber o que fazer de conexão com esse possível lead? Tem que ter conteúdo, porque, claro, as interações elas vêm por base do inbound, baseado no conteúdo que essa pessoa já levantou a mão, ou que ela interagiu. E com certeza, a pessoa que vai fazer essa tarefa, ela tem que ter muito conhecimento sobre os conteúdos. Sim. Por exemplo, eu lembro muito bem que as pessoas chegavam perguntando sobre, cara, você tem alguma ferramenta sobre um assunto bem específico? Ou você tem algum conteúdo específico sobre essa dor que eu tenho pra poder me indicar? Consegue me enviar o link daquele... qual que era aquele podcast que tinha aquela pessoa lá? Nossa. Putz, isso é o que mais acontecia. Não, é que eu ouvi um podcast que falava sobre isso. E ela tinha que ir lá atrás, achar esse podcast, pegar as referências. Aí ela entrava em contato. Mas esse podcast assim, esse podcast assado, pra tentar lembrar, né? Então, vinha muito esse tipo de questão. Então, a pessoa que é o social seller, ele precisa
estudar muitos conteúdos. Muito, muito. É uma das principais missões dela é estudar o conteúdo que é produzido, porque pô, ela precisa ter domínio para conseguir entregar esse conteúdo para o cliente e para conseguir fazer esse cliente levantar a mão. Servir ele para que ele vire líder. Exatamente, exatamente. E a gente falou bastante sobre a conversa, né? Sobre o processo social selling. A gente fala também bastante que não dá para vender pelo WhatsApp. Sim. E é importante deixar claro que esse processo de social selling não é um processo de venda. É uma etapa que antecede, né? Que você pode qualificar, que você pode... não vou usar a palavra peneirar, mas que você pode exatamente qualificar essas pessoas que podem aparecer no nosso direct. Isso. Então, aproveitando essa oportunidade. Existem pessoas que vão entrar no direct que são nosso perfil de cliente ideal, e tem gente também que vai chegar e que não é. Mas que quer conteúdo, às vezes quer uma ferramenta e que também pode ser ajudado. Exatamente. Esse processo ele vai acelerar o engajamento do teu lead e a tomada de decisão dele levantar a mão para vir falar com o teu time comercial. Então a gente não vai vender pelo direct, a gente não vai vender pelo WhatsApp, mas eu vou gerar consciência no meu lead e vou convidar ele para dar um próximo passo. Talvez ele levasse muito tempo até saber entrar numa lista ou levantar a mão para tipo, será que é para mim? Tem alguém ali tipo, meu, vem cá. E aí vem o balde ativo. Então, aproveitar esses ambientes dos eventos são fundamentais. Sempre no fundo da sala vai ter a galera que tá lá pra... Só aqui, ó. Sim. Meu, é essa galera pra você conversar. Os happy hours, meu, o que acontece, já vi muito em evento e ficava chateadíssimo com isso. Pô, a gente tá indo num evento, caramba, vai ter happy hour, e aí eu não vou porque eu quero descansar. Meu, você descansa depois, cara. Tem que aproveitar aquele momento do evento. Aquela oportunidade é única. É única. Eu nunca perdi um encontro pós-evento. Eu sempre estava em todos. Sempre, 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 sempre. Se eu tinha a oportunidade de estar com os donos de empresa, se eu tinha a oportunidade de estar com os meus chefes, eu não perdia, porque eu sabia que o relacionamento que poderia ser construído ali ia ser muito grande. E, cara, isso, os resultados que eu tive até hoje estão muito ligados a esses relacionamentos. Então, aproveitar os momentos de pausa, aproveitar os happy hours, aproveitar o cafezinho que fica lá atrás onde vão as pessoas, são estratégias para a gente fazer networking, para a gente fazer essa conexão. Mas agora, beleza, eu quero aproveitar. Como é que eu faço para chegar no cara? O que eu posso utilizar de estratégia? O que eu tenho que olhar? Como que eu tenho que abordar? Como que eu tenho que conversar? Vamos desenvolver um pouco mais sobre isso. Vamos dar pontos para o cara prestar atenção que está ouvindo a gente até agora. Perfeito. Eu começo aqui com uma abordagem direta e indireta. Aí vocês me perguntam, como assim direta e indireta? Primeira abordagem direta. O Dani tá com crachá, o João tá com crachá. Vocês estão conversando. Linguagem corporal aberta, pelo amor de Deus. Não tem como chegar com alguém com uma expressão fechada, um corpo retraído, não tem como. Então, sorri, olha nos olhos da pessoa. Um pouco que a gente conversou até um pouquinho no episódio anterior. Então, sorria, olhe nos olhos dela. Linguagem corporal, aquela feição amiga. Fala, Dani! Você olha o nome da pessoa. No crachá é sensacional, né? Você olha... já olha e já chama pelo nome. Exatamente. E a pessoa te olha... Não se toca. Exatamente, você olha o nome da pessoa. Fala, Dani, beleza? Primeiro você olha pro crachá e depois olha nos olhos dela. E aí, beleza, você puxou ali o assunto, você, prazer, Marcelo Bittencourt, sempre com um sorriso no rosto. Essa é a abordagem direta. Abordagem direta que eu chamo. Uma dica. Utilize o ambiente a seu favor. A gente comentou lá no outro episódio, comentamos um pouquinho aqui que eu dei o exemplo do casal ali. Utilize o ambiente a seu favor. Num cafezinho, bom, ruim. É uma dica. Eu não gosto muito ir pro ruim. É complexo. Pode ser audacioso demais. Porque nas partes ali de network, a gente tem sempre que ir para um ponto de não julgar, não criticar, não reclamar, porque senão a pessoa tende a ver a gente com uma energia negativa. É mais um jogo meio do beat aqui. Claro, a gente e o Dani temos algumas coisas aí. Mas aproveitar os elementos códigos. Que nos dão, né? Então, claro. O chocolate, o bombom, o salgado, o energético. Abordagem direta, só para abrir o looping para vocês continuarem. Essa questão, tô no café... Pô, que legal, velho. Você gosta de café também? Não. Fazer o download da alma aqui. Então, são coisas que eu utilizo que vai trazer a pessoa pra perto. Ela dá uma risada. Se eu não tomar um café aqui, eu vou dormir. Porque a gente sabe que o evento vai das 9, às vezes até as 9. São 12 horas direto de evento. Então, é cansativo. Então, utilizar isso ao nosso favor. Mas pode concluir. Eu lembro dessa história do café e tal. E, geralmente, ele tá mais ao fundo dos eventos e tal. E a gente sempre fica muito atento. E eu lembrei dessa dica logo que tu deu, é a primeira vez que eu fui fazer. E aí tava uma galera ali no final. E falei,
E esse café aí, tá bom e tal? Aí a galera começou, não, tá valendo, não sei o quê. E nesse grupo ali tinha 3 pessoas, aí 2 já pegaram o café, e aí tem que estar muito atento também, né? Não é interromper a pessoa no movimento. E um deles ficou, e sem querer, um cara que trabalha com a conexão entre marketing e vendas e tal, trabalha como gestor de receita de um grande player do mercado brasileiro. E a gente tava conversando, e a gente trocou ideia, daqui a pouco ele perguntou o que a gente tava fazendo ali, eu falei assim, pô, me interessei e tal, vamos trocar ideia. Ele, já me dá teu Instagram aqui. Veio dele isso. Mas é muito legal porque a gente também precisa estar atento, não se passar no momento também. Perfeito. O cara, eu tava no meio de uma palestra onde a gente tava trocando essa ideia. Então não vou ficar ali batendo papo se ele não tá tão, né, se ele não tá tão disponível para isso. Mas ali saiu uma conexão e tal. E a gente só tá esperando o momento de voltar a São Paulo, voltar a Alphaville lá pra gente gerar uma conexão mais profunda. Mas o momento, sim, esse gancho, né? E, cara, interesse genuíno, escuta ativa e entender também se a pessoa tá ali nesse momento pra conversa ou não, né? Perfeito. Porque senão não gera um momento pra uma reconexão. E aí outro lugar também que depois desse momento eu fico muito atento a crachá e tal, elevador, cara, é sensacional, assim, ó. E aí, tá gostando, fulano? Tá gostando, fulano e tal? É a primeira vez que veio aqui e tal, nesse evento, já trabalha com isso. E, cara, é muito louco, porque a pessoa parece que ela quer falar. Ela tá afim. Pô, eu passo por isso, tô com medo daquilo e tal. E isso gera conexão muito fácil, assim. São 2 momentos. O terceiro, que normalmente também eu passo, recepção também, né? Tá a galera botando crachá e tal, esperando. Então, são 3 momentos que eu busco elementos de conexão. No elevador, óbvio, crachá. No momento do café e tal, esses ambientes ali para gerar esse ponto de conexão com o evento. E a recepção também, às vezes, gera um momento de conexão bem interessantes. Perfeito. Rápidos, precisos e geram com valor alto. E aí, curtiu? Gostou? Valeu a pena? Qual que foi a maior sacada que você teve desse episódio? Se você está escutando a gente ou assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece, vai aqui nos comentários e deixa qual foi a tua maior sacada. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não se esquece de tirar um print do Spotify e ir lá no Instagram e marcar @JoãoCSRosa, @DaniBotelho e @TocoCinePodcast e escreve qual foi a tua maior sacada. Também queria pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube e ajudar a gente a disseminar esse conteúdo para o máximo possível de empresas, para ajudar a gente com a nossa meta de chegar a 5.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Então, Dani, queria dizer também que foi um prazer inenarrável passar mais algumas horinhas com vocês. E por último, Dani, o nosso ritual, né? Falou!